Nós amamos a Deus, amamos o seu Espírito, mas o lado humano de nós às vezes atrapalha. Às vezes nos sentimos distante de Deus, às vezes nos vemos presos em vícios, às vezes precisamos de um reabastecimento de presença de Deus dentro de nós. E uma maneira poderosa de buscar a Deus por um novo enchimento do poder do seu Espírito Santo é fazer o que Moisés fez, o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram: orar e jejuar. Este assunto sobre jejum será um pouco diferente do que fizemos antes. Vamos dividir essa mensagem em 3 sessões para deixar bem claro aos nossos ouvintes. Primeiro, vamos ver como o jejum foi feito na Bíblia. Depois, veremos como o jejum afeta o nosso espírito e o nosso corpo. E, finalmente, veremos especificamente como jejuar passo a passo, para que possamos fazê-lo da maneira mais eficaz e segura. Isso será muito importante. Vamos lá? O que é jejum? Simplificando, o jejum é quando você deixa de lado algo que seu corpo gosta para crescer espiritualmente. Geralmente, na Bíblia, a coisa mais comum que as pessoas deixavam de lado era a comida. E vamos admitir, se há algo que gostamos, é comida. E quando Deus vê que você o deseja tanto ao ponto de sacrificar algo como a comida, isso toca o coração de Deus e nos permite alimentar a parte mais importante de nós, nosso espírito. Veja o que Deus diz através do profeta Joel. Ainda agora declara o Senhor: voltem a mim de todo o coração, com jejum, choro e luto. Deus honra quando estamos dispostos a voltar para Ele e colocá-lo antes do nosso corpo. Quando sacrificamos nossos apetites, algo poderoso acontece no reino espiritual. Deus honra isso. E é importante notar que o jejum não é apenas sobre pular uma refeição. Não é como fazer dieta. Não. O jejum é realmente sobre buscar a Deus e se aproximar dele. Quando o profeta Isaías estava ensinando, ele explicou que é importante jejuar de maneira que honre a Deus. Em Isaías 58, ele diz ao povo de Israel que o jejum deles não foi honrado porque eles simplesmente faziam o que queriam enquanto jejuavam. Veja o que ele diz: porque jejuamos e você não viu? Porque nos humilhamos e você não o notou? No dia do seu jejum, vocês fazem o que querem e exploram todos os seus trabalhadores. O jejum de vocês termina em discussões e brigas, e em bater uns nos outros com os punhos perversos. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que sua voz seja ouvida nas alturas. O princípio aqui é: quando você jejua, mude sua rotina. Você tem que mudar sua mente. Em um tempo de buscar a Deus mais do que nunca, se você está jejuando e sua vida de oração não está mudando, sua busca por Deus não está mudando. Você não está jejuando, está fazendo dieta. Então, se você vai buscar a Deus mais do que nunca, isso pode significar que durante um tempo de jejum, você pode ter que reduzir a televisão, fazer uma pausa nos jogos, começar a ler a Bíblia. Isso é importante. E assistir a conteúdo sobre Jesus, em vez de filmes e fantasia. O jejum é sobre colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo, de maneira anormal. E você pode se perguntar: eu realmente tenho que jejuar? Bem, deixe-me perguntar isso. Quanto de Deus você quer? Você quer que o Espírito dele flua poderosamente através de você para guiá-lo? Essa é a questão. Quanto de Deus você quer? Veja Jesus. Ele jejuou. E como Cristo é o nosso modelo, quanto mais nós deveríamos jejuar? Por que Jesus é o nosso modelo? Bem, quando Jesus morreu na cruz, ele permitiu que nos tornássemos, de certa forma, o corpo que ele se sacrificou. As Escrituras dizem que agora temos um Espírito dele morando dentro de nós, o que nos permite literalmente sermos o corpo de Cristo na terra, porque o Espírito de Cristo está dentro de nós. Sua vida terrena agora é um paralelo da vida terrena de Cristo. Isso é profundo quando pensamos sobre isso. É por isso que, se você agora é o corpo de Cristo, o Espírito dele está dentro de você e sua vida agora deve refletir a vida dele. Você entende porque, se Jesus foi batizado, nós também devemos ser batizados? Se Jesus orou, é claro que nós também devemos orar. E se Jesus jejuou, nós também devemos seguir seu exemplo e jejuar. Em Mateus capítulo 4, versículo 1, está escrito: então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome.
Jesus jejuou. E vemos nas Escrituras que ele viveu um estilo de vida de jejum e ensinou seus seguidores a fazerem o mesmo. Em Mateus, capítulo 6, versículo 16, ele diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles desfiguram o rosto para mostrar aos outros que estão jejuando. Em verdade, vos digo, que eles já receberam sua recompensa. Mas quando você jejuar, unge a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que está em secreto. E seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Primeiro observe que Jesus não disse, se você jejuar. Ele disse, quando você jejuar. Portanto, está explícito que os crentes são esperados para jejuar. Assim como oramos, somos esperados para jejuar. E ele mostra aqui um princípio. Quando você jejua, não faça disso algo óbvio. Não se exiba como os religiosos fazem. Não tente mostrar para as pessoas, eu sou tão santo, se gabando disso. Não, mantenha isso entre você e Deus. E se você fizer isso, como Cristo diz, o seu Pai no céu o recompensará. Também vemos mais razões pelas quais Jesus jejuou. Mateus 17. Jesus era um homem de poder. Ele era conhecido por curar os enfermos, expulsar os espíritos malignos e possuíam as pessoas. No capítulo 17, Jesus conseguiu expulsar um espírito maligno de uma criança. Seus discípulos viram isso e se perguntaram como ele foi capaz de fazer isso, pois eles já haviam tentado expulsar o espírito maligno e não conseguiram. Então, eles perguntaram a Jesus, como o Senhor conseguiu expulsar o espírito, mas nós não conseguimos? E veja o que Jesus disse a eles em Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas esta casta não sai senão pela oração e pelo jejum. E novamente vemos que esse mesmo evento é descrito em Marcos capítulo 9, 29. E ele lhes disse, esta espécie não pode sair de modo algum, a não ser pela oração e pelo jejum. Aqui vemos outro exemplo de como Jesus jejuou. E por causa disso, ele tinha uma maior capacidade espiritual. Alguém pode dizer, bem, Jesus era todo poderoso? Ele não pode simplesmente fazer qualquer coisa? Bem, temos que lembrar que Jesus veio a nós em um corpo humano e, portanto, ele fez as coisas que nós, como humanos, temos que fazer para ser usados por Deus. E uma delas, como Jesus praticou e demonstrou, é o jejum. E vemos que depois que Jesus ascendeu ao céu e derramou seu Espírito sobre aqueles que o seguiam, eles também começaram a jejuar. Veja o que aconteceu em Atos 13. Enquanto eles adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse, separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Foi depois do jejum que o Espírito Santo disse, agora estou pronto para usar Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho para eles. O Espírito Santo falou com eles. Então, quando perguntamos, eu realmente tenho que jejuar? A questão é, você está pronto para o Espírito Santo falar com você? Há uma missão em sua vida. Deus tem uma obra para você fazer. E às vezes, estamos sempre esperando por Deus, mas na realidade, Deus muitas vezes está esperando por nós para adorá-lo, orar, e às vezes, Ele está esperando por nós para jejuar. E então o Espírito Santo falará com você, ele dirá para onde ir. Em Atos capítulo 13, versículo 3, está escrito, então, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram. Novamente, em Atos 14, vemos o jejum. Paulo e Barnabé designaram presbíteros para eles em cada igreja e com oração e jejum os encomendaram ao Senhor, em quem havia crido. Aqui vemos que eles também jejuaram antes de comissionar outros para a obra do Senhor. E, portanto, vemos nesses capítulos o valor do jejum como uma parte crítica do serviço a Deus. Quase podemos dizer que o jejum cria uma atmosfera para as pessoas entrarem em seu ministério. Agora em Marcos, capítulo 2, Jesus explica o jejum ainda mais e o compara a um vinho novo sendo derramado em odres novos. Isso é muito profundo. E não temos tempo para entrar nesse assunto muito complexo aqui. Agora vamos discutir o que acontece com o nosso espírito e o nosso corpo quando jejuamos. Com o jejum bíblico,
O máximo mostrado nas Escrituras é cerca de 40 dias. E isso tem que ser mencionado porque sei que alguns de vocês vão ficar tão animados que vão dizer, bem, se Jesus jejuou 40 dias, então eu vou jejuar 40 dias também? E isso é um tempo muito longo. Então temos que lembrar que Jesus foi levado a jejuar por tanto tempo. Moisés também foi levado a jejuar por tanto tempo. E ele estava na presença física de Deus, que sustentava. Então não é algo que você faz porque pensa, bem, 40 dias, essa é uma boa ideia? Não, é algo que você tem que ser realmente impulsionado e guiado por Deus para fazer. E em nenhum lugar das Escrituras vemos alguém jejuando mais de 40 dias. Na verdade, é provável que se você jejuar por mais de 40 dias, estará se dirigindo a níveis extremamente perigosos. Na verdade, o que geralmente vemos nas Escrituras e o que a maioria dos crentes pratica hoje são jejuns muito mais curtos. Muitos fazem um jejum de 3 dias, ou até mesmo um jejum de 7 dias. Alguns fazem um jejum de 14 dias ou até 21 dias. E Deus honra todos esses jejuns. E eles são benéficos de muitas maneiras, especialmente qualquer coisa entre 7 e 21 dias. Então, novamente, quem está pensando em jejuar 40 dias, eu apenas exerceria extrema discrição ou cautela com isso e oraria. Eu sei que alguns simplesmente pulam nas coisas e queremos ter certeza que estamos sempre sendo guiados. E falando medicamente, é interessante que os cientistas digam que o corpo pode sobreviver sem comida por 30 a 40 dias, apenas se você estiver adequadamente hidratado, com bastante água. Após 30 a 40 dias, o corpo começa a entrar em níveis extremamente perigosos de inanição. E pode ocorrer falência de órgãos. Isso também depende de quanta gordura corporal você tinha antes de começar a jejuar por tanto tempo. Mas assim, o corpo pode ficar sem comida por um tempo quando está adequadamente hidratado. Na verdade, acho que um bom exemplo do que o corpo humano pode suportar é Gandhi. Ele, por razões políticas, ficou sem comida por 21 dias, apenas com água. Ele sobreviveu. Então, apenas do ponto de vista da saúde, sim, o corpo pode ficar sem comida. E é claro, se você sabe que tem algum problema de saúde subjacente e precisa monitorar certas coisas no seu corpo, converse com seu médico sobre como o seu corpo pode lidar com o jejum da melhor maneira. Mas deve ser dito que muitos estudos mostram que ficar sem comida por um tempo pode trazer benefícios à saúde. Por um lado, o jejum ajuda a quebrar um vício em hábitos alimentares ruins e prejudiciais que desenvolvemos ao longo do tempo. Há algo em buscar a Deus através do jejum que simplesmente capacita você a deixar de lado coisas que normalmente você não seria capaz de fazer. O jejum dá ao corpo a chance de consumir a sujeira e o lixo que temos alimentado nele. Resíduos de comida velha que estão dentro do nosso corpo, que foram acumulados. O jejum permite que o corpo consuma essa bactéria e limpe as toxinas dos alimentos que temos consumido. Então, durante o jejum, há uma limpeza que ocorre não apenas no seu corpo, mas também no seu paladar. Após o jejum, você começará a apreciar alimentos naturais de uma maneira que não poderia imaginar. Uma maçã será como a sobremesa, e esses são apenas alguns dos benefícios físicos do jejum. Espiritualmente, é ainda mais benéfico. Veja, o jejum é realmente sobre matar de fome a carne ou o corpo físico, e em vez disso, alimentar o espírito. É sobre se tornar um ser humano equilibrado novamente. Enquanto você tiver um corpo terreno, precisamos jejuar de tempos em tempos para diminuir os desejos e as vontades do corpo e aumentar nossos desejos pelas coisas do espírito. O jejum permitirá que seu espírito seja alimentado e você descobrirá que começará a desejar mais coisas de Deus. E esse é um estado incrível para se estar, porque não há lado negativo em alimentar o espírito. Então, especificamente, como jejuar? A principal coisa que devemos fazer durante um jejum é buscar a Deus com todo o nosso coração, com zelo anormal. O verdadeiro jejum é quando você usa o tempo que teria usado para preparar refeições e comer para passar tempo com Deus. Você está mostrando a Deus que Ele é mais importante do que sua barriga. E durante um jejum, acorde mais cedo e tenha um tempo de oração com Deus, como Jesus frequentemente fazia. Agora, antes de começar um jejum,
Sei que alguns de vocês podem começar um jejum amanhã, mas se você tiver algum tempo entre agora e quando vai jejuar, idealmente você vai querer comer de maneira muito saudável antes do jejum, principalmente frutas, vegetais e água. A razão para isso é que sempre que você jejuar, vai ter sintomas intensos de abstinência. Nós simplesmente temos que lidar com isso. Vai acontecer. Seu estômago vai doer. Você vai ficar tonto por um tempo. Vai ter dores de cabeça muito fortes. E a razão para isso é que muitos de nós somos viciados em comidas e ingredientes como cafeína. Mas, se você comer de maneira muito saudável, cerca de uma semana antes do jejum, você ainda vai sentir alguns sintomas de abstinência, mas eles serão menos intensos. Então, isso é apenas um aviso. O corpo vai lutar contra você nisso. Mas assim que você superar essa fase de abstinência, você vai prosperar nisso. E finalmente, seu espírito vai controlar você, não seu corpo. Então, que tipo de jejum deve fazer? Bem, isso é entre você e Deus. Ele é quem vai guiá-lo e dar ao seu espírito a ideia certa sobre quantos dias você deve jejuar e que tipo de jejum você deve fazer. Algumas pessoas são guiadas a jejuar por 3 dias, algumas por 7, 10, 14, 21 ou até 40 dias. Então, basicamente, você passa o dia todo buscando a Deus, orando, estudando a palavra, assistindo a conteúdo sobre Jesus, como você está fazendo agora, e depois do pôr do sol, você come. É muito comum e benéfico para os crentes praticar o que é chamado de jejum de Daniel, ao mesmo tempo que o jejum do pôr do sol. O que quero dizer com isso? Bem, houve um momento nas Escrituras em que por 10 dias Daniel só comeu vegetais, frutas e água para honrar a Deus e buscá-lo. Em outro momento, ele fez isso por 21 dias e Deus o honrou grandemente, abençoando com grande revelação e visões, como você sabe. Portanto, é muito benéfico fazer uma alimentação no estilo de Daniel durante o jejum do pôr do sol. Na sua única refeição, essa refeição consistiria apenas de vegetais, frutas e águas. Nada de carnes, pães, doce, refrigerantes, nada disso. Vemos que Daniel lamentou. E sabemos por quê. Ele não estava comendo o que queria. A versão King James, em Daniel, capítulo 1, versículo 12, diz que ele só comia legumes, o que basicamente inclui alimentos que crescem, como frutas e vegetais e água. Então o jejum de Daniel não é tão complicado. Às vezes fazemos perguntas como: posso ter laticínios? Posso tomar leite? Não. São vegetais, frutas e água. Só isso. Claro, frutas podem incluir suco de frutas, mas muitas vezes complicamos as coisas. Tentamos fazer pratos sofisticados no estilo de Daniel, como caçarolas e outras receitas elaboradas para deixar tudo gostoso. Mas na verdade, não é para ser gostoso. Este é um tempo de luto, não de criar novas receitas ou passar mais tempo cozinhando. Não, é sobre sacrificar e gastar o nosso tempo buscando a Deus, não tentando fazer o feijão verde ficar gostoso. Então mantenha simples. Eu recomendo comer essa única refeição após o pôr do sol, porque assim você pode passar o dia todo sem pensar em comida, mas apenas na sua caminhada com Deus e tirar o máximo proveito do seu jejum. O segundo tipo de jejum, que é a principal maneira como o povo de Deus jejuava nas Escrituras, é o jejum completo. Isso mesmo, jejum completo. Nada de comida, apenas água por 24 horas. Agora, há alguns que praticam o jejum completo e tomam água e sucos de frutas. Muitos fazem isso. Mas, novamente, isso é algo que você precisa orar e buscar a Deus para saber exatamente o que Ele está chamando você a jejuar. Isso é entre você e Deus. Não há comida nesse tipo de jejum. Não é muito complicado. Apenas não come e beba água. O terceiro tipo de jejum é o jejum especializado. Esse é um tipo de jejum em que o Espírito Santo leva a jejuar de certos alimentos, bebida ou até mesmo de certas ações por um período de tempo, para que você possa buscá-lo com tudo o que tem. O Espírito Santo vai guiá-lo e dar a você as ideias certas sobre o que você precisa deixar de lado. Quando você jejuar, é importante se manter muito hidratado. Beba bastante água, pelo menos 8 copos por dia. Isso ajudará a limpar seu sistema e passar por isso de maneira muito melhor. Esses são os 3 principais tipos de jejum que vemos. Para muitos de vocês,
Isso não é muita informação nova, mas o que é raro a meio novo e que não ouvimos muitas pessoas falarem é como devemos comer depois que o jejum termina. Isso é muito importante, especialmente se você estiver fazendo um jejum mais longo, de mais de 7 dias. Você vai querer garantir que saia do jejum com segurança. O jejum pode colocar seu corpo em um estado tão purificado que, se você terminar o jejum abruptamente e começar a comer carne, pão e alimentos não saudáveis, isso pode ser perigoso. Pessoas já morreram por causa disso, especialmente se você estiver fazendo um jejum muito longo, como 21 dias sem comida, e depois celebrar com uma festa de fast food. Isso seria muito ruim para você, e se você não morrer, vai se sentir terrível. Então, se você estiver fazendo um jejum, é importante acostumar seu corpo à comida novamente. Nos primeiros 2, 3 ou 4 dias após o jejum, tente comer de maneira muito leve, com poucas calorias. Coma apenas sopas, frutas e vegetais. Dê ao seu corpo a chance de se ajustar à comida novamente, com pequenas porções. Depois desse período, você pode começar a retomar a alimentação normal, mas de maneira saudável. Durante o jejum, essa é a sua chance de superar vícios em comida. Você vai ter um corpo limpo e puro. Então, a última coisa que Deus quer é que limpemos seu templo e depois voltemos a maus hábitos alimentares que estão nos matando. Vou dizer isso. Alguns de nós estamos nos matando com a maneira como comemos. Estamos nos matando e sabemos disso. Ouça, não podemos olhar para alguém viciado em crack ou cigarros com desdém se nós mesmo somos viciados em batatas fritas e comida frita. Porque não importa qual seja a substância, se está te matando, Satanás vai vencer. Satanás não se importa se ele te mata com um cachimbo de crack ou com uma fatia de pizza. Ele só quer você morto. Ele só não quer ver a vontade de Deus feita em sua vida. Ele vai tentar te matar de qualquer maneira, e pode ser com comida. Eu sei que essa mensagem é difícil, porque estou falando com alguém aqui, mas muito de nós estamos nos matando com comida. E Deus diz: chega, é hora do meu povo se purificar e se preparar para que eu trabalhe através deles. Mas eu não posso fazer isso se eles estão viciados no que vai colocá-los em uma cova cedo demais. Satanás não vai vencer, e é por isso que vamos jejuar. Depois do jejum, coma de uma maneira que honre o templo de Deus. Foque em comer porções menores, mais frutas, mais vegetais e beba mais água. Temos o Google. É fácil pesquisar como comer saudável. Não há desculpas nos dias de hoje. Sabemos o que fazer e Deus vai te dar o poder para fazer isso. Agora, se isso for algo novo para você, o jejum, e você quiser entrar nisso, mas não sabe se está pronto para fazer um jejum completo de 7 dias, uma coisa que você pode fazer é combinar esses 3 tipos de jejum. Você pode misturá-los e combiná-los conforme o Espírito Santo guiar. Eu mesmo já pratiquei o jejum do pôr do sol por alguns dias e depois fiz a transição para um jejum completo. Deus honra isso, porque você ainda está deixando de lado coisas que o corpo deseja para alimentar o espírito. Ele ama que você o esteja buscando e sacrificando coisas. Então, você pode misturar e combinar conforme Deus o guiar. Mas, novamente, quando terminar o jejum, não saia comendo porcarias como uma celebração, porque isso pode realmente prejudicar. A última coisa que eu vou dizer sobre isso é que, quando você estiver jejuando, seja vigilante. Satanás sabe que você está buscando a Deus. Ele sabe que você está prestes a ser fortalecido para o reino. E ele vai tentar de tudo para te impedir. Sabemos que Jesus, que modelou a vida cristã, demonstrou como durante um jejum o inimigo vai tentar a pecar e a trapacear no seu jejum. É algo esperado. Lembre-se de que a maior tentação de Jesus veio enquanto ele estava jejuando. E isso é uma lição para nós. Porque sabemos que Jesus era perfeito. E claro, ele não cedeu à tentação de quebrar seu jejum. Mas, como somos imperfeitos e propensos a cometer erros, é possível que algum de nós escorregue durante o jejum. É possível. E se você cair, se acabar comendo uma batata frita ou o que for, não desista do jejum. O que quer que aconteça durante o jejum, não deixe que isso faça desistir. Não, volte mais forte do que nunca. Arrependa-se, levanta-se e no dia seguinte continue buscando o Senhor, como tudo que você tem durante o jejum. Muitos de nós já tivemos momentos em que caímos durante o jejum e simplesmente desistimos de continuar. E é isso que o inimigo quer.
Ele não quer que você receba o que Deus quer te dar. Ele não quer que você se liberte e quebre as correntes. Mas eu estou aqui para dizer, quando você cair, não desista. Não. É aí que você vai com mais força ainda. É aí que você busca Deus ainda mais intensamente. E você não perderá sua recompensa. Porque Deus está honrando o fato de que você o está buscando. O que o agrada é que você está determinado a terminar seu jejum. Não importa o que aconteça. O jejum é um tempo que você separa para entrar em batalha com sua carne. E isso é algo que fazemos por toda a vida. Porque a guerra entre o espírito e o corpo só vai acabar completamente quando Jesus voltar e formos ressuscitados, recebendo um novo corpo. Então, o corpo nunca mais será um problema para nós. Mas nesta era, lutamos contra a carne, suprimos a carne e jejuamos. Então, leve isso a sério. Marque a data no calendário e comprometa-se com isso assim que o Espírito Santo guiar a fazê-lo. E para mais detalhes sobre jejum, assista os demais vídeos que nós temos postado aqui. Você encontrará o guia de jejum, que explica ainda mais sobre isso. Será uma ótima leitura durante o seu tempo de jejum. E fique atento, temos um vídeo futuro sobre andando no Espírito. Mas antes disso, também teremos um vídeo sobre... Bem, você verá. Deus abençoe.